Olá, alunos e alunas do sexto anos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham conseguido fazer a sequência de imagem narrativa, né, em uma tirinha produzida por vocês, e também que tenham conseguido colocar a linguagem verbal naquela tirinha para dar voz às personagens, tá ok? Hoje nós vamos dar sequência à aula e na aula de hoje será falando sobre recursos linguísticos usados nos gêneros tirinha, HQs, que são as histórias em quadrinhos, e poemas, tá ok? Esses recursos linguísticos são formas e estratégias que o autor, né, ele consegue colocar no texto para facilitar a compreensão ou para chegar ao objetivo, né, que ele quer passar para o leitor. Então, esses recursos eles ficam presentes lá e a partir do momento que eu conseguir interagir, eu me divirto com o que eu li, eu me emociono com o que eu estou lendo, isso é consequência do uso, né, bem colocado desses recursos linguísticos no gênero, tá ok? Nesse caso que pode ser a tirinha, HQs e poema, mas porque eu foquei, tá? Coloquei só esses três, mas é uma infinidade de gêneros que os recursos linguísticos vão estar presentes. E esses recursos linguísticos são chamados de figuras de linguagem, tá? Então, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva, tá? E essa riqueza na linguagem, a expressividade também nessa linguagem, ela provoca uma interação entre leitor e texto. Daremos ênfase à ironia, onomatopeia e metáfora. Ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplo: é tão inteligente que não acerta nada, tá? Essa pessoa que não acerta nada, ela não pode ser tão inteligente, ok? E abaixo no quadrinho nós temos uma linguagem, né, verbal ali dizendo que quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado. Por um equívoco, por não saber usar o computador ou por outros motivos, a pessoa terminou apagando arquivos importantes do computador. Mas ele usou a palavra lá em cima, o adjetivo inteligente. Será que é isso que ele queria dizer? Então, quando se usa uma palavra para classificar uma ação, dar uma qualidade a uma personagem que não é bem aquilo que está sendo visto, que está claro, isso é uma ironia. Exemplo de ironia: oral, ou seja, presente na fala. A ironia ela pode ser oral e verbal. Eu foquei aqui mais na ironia oral, tá ok? Então vamos ver. No exemplo 1, Laura empurra a Giovana para entrar primeiro no ônibus. Aí você pode perceber a fala irônica de Giovana. Você é mesmo muito gentil. Portanto, quando Giovana diz que Laura é muito gentil, na verdade, ela tem a intenção de dizer o contrário. Por quê? Giovana foi quase atropelada, empurrada por Laura, que tinha o intuito de entrar na frente, de entrar primeiro no ônibus. Essa menina não pode ser gentil, mas foi o adjetivo que Giovana usou para classificar Laura. Você é mesmo muito gentil. Isso é um exemplo claro de ironia.
Ironia na tirinha. Eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Ah, eu também acho. Um pequeno iate, uma pequena mansão, uma pequena fortuna. A ironia está clara aí, tá? Uma das personagens não concordou, tá? Com o que foi dito pela a personagem no diálogo, né? Uma não concordou com a outra, mas não disse a ela, eu não concordo com você. Simplesmente ironizou, dizendo que eu também concordo, eu acho também, né? Aí de que forma? Pequeno iate, pequena mansão, uma pequena fortuna, tá ok? E a gente faz ironia no dia a dia, tá? Então temos que pegar esse recurso para usar nas nossas produções, nos nossos textos, e identificar esses recursos também nos textos produzidos por outros autores. Agora passamos para onomatopeia. O que seria de uma história em quadrinhos se não fosse a onomatopeia? Vocês já imaginaram? Uma história em quadrinhos sem a onomatopeia? Como eu iria saber que o galo cantou? Como eu iria saber que alguém estava dormindo? Como eu iria saber que algo caiu no chão? Movimento de alguém? Esses barulhos, eles são passados para o leitor através dos quadrinhos, nos balões, ou mesmo fora dos balões, pelo o recurso, né, que é essa figura de linguagem chamada onomatopeia. Sabe esses nomes estranhos que provocam uma fala diferente e divertida nas histórias? Pois é. Eles geralmente aparecem para imitar barulhos, ruídos, sons e movimentos. E nem precisa ser só de pessoas. Pode ser de animais, objetos e outras coisas, né? Então vocês veem. Qualquer que seja o barulho, a onomatopeia vai entrar para mostrar, naquela sequência de imagens, naqueles quadros, que aquele barulho está acontecendo ou aconteceu. Nhaque. Imita o som de uma mordida. O balãozinho está lá em cima, tá? A palavrinha estranha está lá em cima, a onomatopeia e a figura de estudo embaixo, tá ok? Putz. Imita o som de um objeto sendo atirado, tá ok? Então vocês estão vendo aí, ó, toda essa imagem, né? Mas também eu tenho lá em cima a onomatopeia mostrando o barulho do objeto ao ser atirado. Aqui nesse quadro, você pode observar alguns sons, como o toque de telefone, o beijo, o som do relógio, a explosão, o choro, o latido, o espirro, a conversa fiada, a buzina, a tosse, o assovio, beber água, a risada e o dormir. Quando eu falei lá atrás, como eu vou saber que uma pessoa está dormindo? A personagem pode estar deitada, mas se não tiver esse sonzinho lá, ela pode simplesmente estar só deitada e não dormindo. Então a onomatopeia serve para isso, aquele barulho que a pessoa faz quando está dormindo, ok? Passamos pela ironia, vimos a ironia lá na tirinha. Passamos pela onomatopeia, por exemplo, um galo cantou, e aí vamos colocar cocoricó, aí eu estou sabendo que aquele galo cantou, a onomatopeia. E agora nós vamos para uma figura de linguagem, que é a metáfora, e aí, ó, são comuns na linguagem poética, que expressa através de imagem um sentido figurativo. Metáfora como Ana é uma flor ou o dia foi um saco. São bastante comuns na língua portuguesa, mas normalmente não são percebidos
como figuras de linguagem. Olhe, primeiro, sentido figurativo. O que é um sentido figurativo? Tá? É quando a palavra ela está em uma oração, ela foi proferida em uma expressão, mesmo que seja oral ou está escrita, mas que foge do sentido dela, tá ok? Não está no sentido literal, está no sentido figurado. Esse sentido é um sentido que vai estar presente em canções, né? Nas músicas, nos poemas, para ser usado como recursos, tá? Linguísticos, como já vimos aí nos 2 gêneros atrás, tá? A ironia e a questão da onomatopeia, aqui se usa também. Por exemplo, quando eu digo Ana é uma flor, vai passar na minha cabeça, ou de quem está escutando essa frase, que Ana é uma pessoa bela, bonita, educada, tá? Tem essas características. Então, uma flor. O dia foi um saco. Quando você escuta alguém dizendo que o dia hoje foi um saco, você imagina que o dia daquela pessoa não foi legal. Não foi um dia bom. Mas nem o dia aí é um saco e nem Ana é uma flor. Foram palavras associadas para expressar aquilo que a pessoa que está falando ou que está escrevendo está sentindo. Então, eu acho Ana tão bonita que ela é uma flor. O dia não foi muito bom para mim, então o dia foi um saco. Tá? Então a palavra flor e a palavra saco, esses 2 substantivos, eles estão aí no sentido figurado, não é o sentido dele literário. Tá ok? O sentido literal dele não é esse. Exemplo. Você é a escada da minha subida. Nós temos uma escada e nós temos esse enunciado aí, tá? Que é a metáfora, dizendo que aquela pessoa com quem eu estou falando, estou diante dela, você é a escada da minha subida. Então, vocês podem falar isso para os pais, tá? Aquela pessoa que está dando força para que vocês estudem, as pessoas que querem as coisas boas para você, que só que faz você ficar feliz, tá? Que essa pessoa é a escada da minha subida, tá? Ou da sua subida. No caso, a frase fica: você é a escada da minha subida. Então veja, essa pessoa jamais será uma escada, mas você acha ela tão importante que naquele momento o contexto diz tudo. Então você fez uma metáfora, tá ok? Esse poema foi tirado do livro do 6º ano, esse último livro do 6º ano, de língua portuguesa, que eu particularmente gosto muito, que é de José Paulo Paes, tá? Anatomia. Essa anatomia a careca do palhaço é a lona do circo. Os olhos do palhaço são 2 margaridas. O nariz do palhaço é um sol vermelho. A boca do palhaço é uma caixa de surpresas. O coração do palhaço é o jardim da infância. Veja, do lado vocês têm uma figura que está retratando isso, mas esse retratar está aí para mostrar que é isso que vocês imaginam quando lê. Se a figura não estivesse aí, vocês iriam passar esse filme na cabeça, no cérebro de vocês, pensando: então ficaria desse jeito, porque cria uma imagem. Então, o que é a careca do palhaço? A lona do circo. Se eu estou dizendo que a careca do palhaço é a lona do circo, isso é uma metáfora, tá ok? Os olhos do palhaço são 2 margaridas, tá ok? E aí vai seguindo. Essa foto de lado é o que o poema passa, tá? Essa imagem de lado. E essa imaginação que o leitor faz quando lê anatomia só é possível porque o autor usou metáfora.
Metáfora que transformou a careca do palhaço na lona do circo, os olhos em margaridas, o nariz em um sol vermelho, a boca em uma caixa de surpresas e o coração em um jardim. E não é qualquer jardim, o jardim de infância. Tá? Então isso é metáfora. Eu gostaria de deixar uma proposta para vocês, que vocês leiam mais poemas, busque encontrar nesses poemas essas metáforas, tá? Isso serve também para as outras figuras de linguagem, encontrar ironia, tá? Nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, nos cartoons, encontrar onomatopeia e até mesmo onomatopeia que não foi citada aqui, tá ok? Então um abraço e até a próxima aula.